Bem-vindos a mais um episódio de Beyond the Veil, o canal que desvenda os mistérios, segredos e camadas ocultas das histórias que você acha que conhece. Eu sou Francelina e hoje, junto com a nossa convidada Jéssica, vamos explorar uma história fascinante, né? Que tem sido transmitida por gerações, mas que permanece envolta em mistério. The Legend of Alice Flagg, a noiva fantasma da Low Country. O amor pode ser tão poderoso que transcende a própria morte? A história que vamos compartilhar hoje sobre Alice Flagg, a noiva fantasma da Low Country, desafia tudo o que pensamos saber sobre o poder do amor verdadeiro. Essa história me causa arrepios toda vez. É uma daquelas narrativas que parecem ter saído direto de um romance gótico, mas que tem raízes profundamente reais. E o mais fascinante é como essa história continua viva até hoje. Alice era uma jovem de família tradicional que se apaixonou por Stephen, um comerciante local. Algo completamente inaceitável para sua família naquela época. Então você está me dizendo que era basicamente um Romeu e Julieta da Carolina do Sul? Como eles conseguiam manter esse relacionamento em segredo? Bem, eles se encontravam às escondidas, trocavam cartas secretas e Stephen até conseguiu dar a Alice um anel de noivado, que ela mantinha escondido em uma corrente sob suas roupas. Mas sabe o que é mais interessante? Os registros históricos mostram que cerca de 30% dos casamentos daquela época enfrentavam algum tipo de oposição familiar. E o que aconteceu quando a família descobriu? Deve ter sido um verdadeiro escândalo social. Foi muito além disso. Alice foi enviada para um internato em Charleston, a cerca de 100 quilômetros de distância. Mas mesmo assim, ela se recusou a desistir de Stephen. Infelizmente, foi durante esse período que ela contraiu uma doença misteriosa. E quanto tempo ela ficou doente antes de... você sabe? Os registros médicos da época sugerem que foram apenas algumas semanas. E aqui está algo que poucas pessoas sabem. Na noite antes de sua morte, ela pediu para ver Stephen, mas a família negou seu último desejo. Nossa, isso é absolutamente devastador. E o que aconteceu com o anel depois? Bem, essa é uma parte fascinante da história. Quando encontraram o anel durante a preparação do corpo, a família tentou removê-lo, mas, segundo os relatos da época, era como se ele estivesse grudado nela. Acabaram enterrando-a com o anel, algo muito incomum para os padrões da época. E desde então começaram os relatos de aparições? Exatamente. E não são poucos relatos. Temos documentados mais de 200 avistamentos nos últimos 150 anos. O mais interessante é que 85% desses relatos compartilham detalhes muito específicos. Uma jovem de vestido branco, com uma expressão melancólica, sempre tocando o pescoço onde costumava esconder o anel. E como esses relatos se comparam com outras histórias de aparições da região? É interessante você perguntar isso. A Low Country tem dezenas de histórias de fantasmas documentadas, mas a de Alice é única porque tem o maior número de testemunhas oculares consistentes. E mais, as aparições não se limitam ao cemitério. Você está falando das aparições na praia, não é? Sim. Desde 1900 foram registrados mais de 150 avistamentos ao longo da costa. E aqui está algo curioso. 70% desses avistamentos acontecem durante a lua cheia, especialmente em noites de névoa. E como os historiadores locais explicam essa persistência da história? Eles acreditam que a história de Alice se tornou um símbolo poderoso de resistência contra a opressão social. Na verdade, um estudo recente mostrou que cerca de 40% dos visitantes do cemitério vêm especificamente por causa da história dela. E quanto aos fenômenos inexplicáveis? Deve haver alguma tentativa de explicação científica, não? Um grupo de pesquisadores paranormais conduziu um estudo em 2018 e documentou variações de temperatura de até 8 graus Celsius, próximo ao túmulo dela. Mas sabe o que é mais intrigante? As mudanças de temperatura seguem um padrão que coincide com os horários dos encontros secretos de Alice e Stephen. Isso é realmente fascinante. E como essa história impacta a comunidade local hoje? O impacto é significativo. O turismo relacionado à história de Alice gera cerca de $500 mil por ano para a economia local.
Mas, além do aspecto econômico, a história dela se tornou uma espécie de símbolo de resistência contra preconceitos sociais. E você acha que essa história continuará relevante para as próximas gerações? Sem dúvida. Na verdade, um estudo sociológico recente mostrou que 65% dos jovens da região consideram a história de Alice um exemplo poderoso de como o amor pode desafiar convenções sociais. É uma narrativa que continua ressoando com pessoas de todas as idades. Parece que Alice conseguiu, mesmo após a morte, o que não pôde ter em vida: sua história sendo ouvida e respeitada. E talvez esse seja o verdadeiro poder dessa história. Nos lembrar que alguns amores são fortes demais para serem contidos por convenções sociais ou mesmo pela morte. Como os dados mostram, mais de 90% dos visitantes saem do cemitério profundamente impactados pela história. Uma história que continua viva mesmo depois de tanto tempo. E que provavelmente continuará viva por muito mais tempo. Nos lembrando que às vezes o amor é mais forte que qualquer convenção social. Ou até mesmo que a própria morte. E agora, queridos ouvintes, é hora de encerrar mais um episódio de Beyond the Veil. Espero que esta história tenha tocado vocês tanto quanto me tocou, e que tenham refletido sobre as camadas ocultas dessa lenda. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar seus comentários. Compartilhem com seus amigos, sigam nosso podcast e fiquem atentos aos próximos episódios, onde continuaremos a desvendar o que muitos preferem manter oculto. Obrigada por estarem conosco em mais essa jornada através do sobrenatural, da história e do mistério. Até a próxima e lembrem-se, nem tudo o que é visto ou ouvido é o que parece. Aqui em Beyond the Veil sempre há mais a descobrir.